Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, ó Senhor. Exaltamos ao Senhor neste lugar. Aleluia, Deus. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Queremos ter sobre a nossa vida o Teu governo, Pai. Queremos ter, Pai, o Senhor, que é o Rei dos Reis, reinando sobre nós nesta manhã. Se ofereça a Deus nesta hora. Isso, se entregue ao Todo-Poderoso nesta hora. Agora é a sua hora de buscar Deus. Agora é a sua hora de se revestir do poder de Deus, da unção dEle. Isso. Busque a presença de Deus agora. Diga para Ele: eu te adoro, Jesus. Tu és o Rei da minha vida. Tu és o Senhor do meu coração. Oh, e eu quero te buscar, Pai, mais e mais. Eu quero, ó Deus, te buscar mais e mais. Eu preciso, ó Deus, do Senhor me dirigindo, do Senhor confirmando os meus passos. Chegue diante de Deus agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor. Oh, maravilhoso é o teu nome. Grande, grande é o Senhor. Oh, Pai, o nosso lugar não é distante. O nosso lugar é aos teus pés, Pai. Oh, Jesus, o nosso lugar é aos teus pés. Pai, nós queremos tomar a nossa posição agora, porque cremos, Pai, que o Senhor há de derramar um vinho novo sobre a nossa vida. Abre o teu coração para Deus agora. Isso, se envolva mesmo com o Todo-Poderoso. Oh, nós vamos adorando a Deus aqui nesta manhã, e Ele vai se revelando a nós. Eu creio de todo o meu coração que aquele que se aproxima de Deus, de modo algum Ele lançará fora. Há um lugar em Deus para mim e para você. Há um lugar na presença de Deus para todos nós. Você pode buscar Deus agora. Isso. Você pode pensar nas coisas do alto agora. Pode pensar em Deus agora. Diga para Ele: enche a minha vida, Espírito Santo. Oh, me fortaleça nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai orando a Deus, vai se entregando a Ele nesta hora. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Tu és maravilhoso. Chegue aos pés do Senhor agora. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, Senhor. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, Senhor. Que me render e te adorar. Tem que ser de todo o coração. Diga a Ele tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Sei, Pai, que nada se compara, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Teu amigo me tornei. Deixe chegar aos céus esse louvor, esta adoração. Diga a Ele: te louvarei, Senhor. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Eu adorarei. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. E adorarei. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Se aproxime do Todo-Poderoso. Perto eu quero estar. Perto quero estar. Junto aos Teus pés. Junto aos Teus pés.
prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Levante as mãos aos céus. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Se comparado ao que eu ganhei. Diga para ele, eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante a sua voz e diga a ele, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, Jesus. Louve a ele, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, somente a ti. Deixa o Senhor ouvir a sua voz, diga a ele, te louvarei, eu te louva. Não importam as circunstâncias, não importam. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E adorarei somente a ti, somente a ti. Diga a ele, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Senhor, somente a ti. Com as mãos levantadas, diga a ele, Senhor Deus, nesta manhã eu vim para te adorar, eu vim bendizer o teu santo nome, eu vim para te louvar, independente das circunstâncias. Diga, eu creio que o teu nome está sob todo nome. Diga, eu creio que a tua palavra é viva e eficaz, e eu abro meu coração para recebê-la nesta manhã. Vamos aplaudir ao Todo-Poderoso Deus, bem forte ao Espírito Santo de Deus que se faz presente. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, com alegria ou sem alegria? Com chuva ou sem chuva? Em todo tempo dai graças, né? Em todo tempo é tempo de dar graça. Tem gente que acorda às vezes assim, olha pela janela, está chovendo. Ah, não, que negócio é esse? Dia chuvoso. Em todo tempo dá graça, irmão. A gente está de pé, amém? A gente está vivo, diga glória a Deus. Tudo se resolve, irmãos. Você sabe que eu estava vindo para cá, aí pisei, não era nem numa poça, era quase uma piscina d'água, né? Aí o pé ficou todo ensopado, né? O tênis. Glória a Deus, tinha outro sapato aqui, troquei o sapato e vamos glorificar a Deus, né? Não tem esse negócio de ficar reclamando da vida, tem gente que reclama por tudo. Aquele que olha para o Senhor, irmãos, esse de nada tem falta. Amém? Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Que bom estar com os irmãos aqui neste domingo, esse domingo pela manhã. Primeiro culto de 4, né? Hoje teremos 4 cultos, e todos eles na direção de Deus, todos eles debaixo da bênção de Deus. E é muito bom começar assim já, irmãos. Começar diante de Deus, declarando que você quer estar perto dEle. E não tem outro caminho para a gente se aproximar de Deus, senão a oração e a palavra. Amém, pessoal? A oração você fala a Deus. É bom ou não é bom falar com Deus? Mas na palavra você escuta a voz de Deus. É coisa maravilhosa. É a direção de Deus para a nossa vida. Diga amém? Vamos então à palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs, uma mensagem falando sobre princípios para reinarmos. Princípios para reinarmos. Esse mês nós estamos tratando desse assunto, reinando em vida.
E existem dois princípios que são inegociáveis para toda pessoa que quer reinar. E quer reinar bem. Quem quer reinar bem com Cristo aí, diga glória a Deus. Então esses princípios aqui precisam estar anotados no seu coração. Que nunca nos falte esses dois princípios. Pastor, quais são eles? Diga comigo, fidelidade, diga aí confiança. Mais uma vez, diga fidelidade e confiança. Nós vamos ver na Bíblia hoje o rei que foi o rei mais fiel de todos. Nós vamos ver na Bíblia hoje o rei que mais confiou no Senhor. Vamos ver esse texto na Bíblia? Olha o que mostra para a gente, 2 de Reis, capítulo 23, versículo 22. 2 de Reis, capítulo 23, versículo 22. Somente a ti, Jesus. Capítulo 23, versículo 22. Está na tela também para os irmãos. Quem achou, diga glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó, porque nunca se celebrou tal Páscoa como este desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os reis de Israel, nem tampouco os reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei, qual rei? Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Ilquias, achara na casa do Senhor. Olha o 25 agora. E antes dele não houve o quê, pessoal? Não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele, e nunca se levantou outro. Que coisa bonita, né, pessoal, que a gente vê nesse rei Josias. O rei Josias, ainda com a sua pouca idade, reinando, e ele vai fazer uma obra aqui que demonstra total fidelidade ao Senhor. Você observa que o texto fala sobre a Páscoa, né? Que nós já sabemos que não é chocolate. Né? Não é chocolate. E aí, irmãos, existia vamos falar assim, um mandamento de Deus, que fosse celebrada a Páscoa. Só que os reis anteriores ignoraram. Os reis que vieram antes dele ignoraram esse mandamento do Senhor. Mas você observe, irmãos, que quando se fala de fidelidade, nada é um detalhe. Quando se fala de fidelidade, nada é um detalhe. Tudo, irmãos, que Deus fala na vida de quem é fiel, essa pessoa trata com a maior importância. E você vai observar comigo, irmãos, que fidelidade, você pode ver comigo aqui, como nós vimos no versículo 25, vamos ler mais uma vez? E antes dele não houve rei semelhante. Que o quê, pessoal? Que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. Então você observa que fidelidade, ela está totalmente ligada ao quê? Conversão. Uma pessoa, irmãos, quando ela não é convertida, para ela tanto faz como tanto fez obedecer à voz de Deus ou não. Para ela não faz diferença alguma. E quando alguém se converte ao Senhor, ela também se torna uma pessoa fiel ao Senhor. No que, pastor? Em tudo. Para ela nada é detalhe. Deus dá uma direção para ela, ela diz, eis-me aqui, Senhor, eu vou obedecer. Isso é um sinal. Então entenda, se você quer ser essa pessoa bem-sucedida para reinar em vida, e você quer ser uma pessoa que vai ser próspera, vai vencer, nós precisamos partir desse princípio, fidelidade ao Senhor. E para partirmos desse princípio, precisamos olhar para o nosso coração. Falar, Deus, eu quero cada dia, Deus, me converter ao Senhor, não aos meus desejos, não às minhas vontades, não à conveniência. Porque você observa, alguém que está numa posição como essa, reinando, ela não pode ser uma pessoa que simplesmente, irmão, se preocupa com a opinião das pessoas e nunca com a de Deus. Primeiro a opinião de quem, pessoal?
De Deus. Isso é um sinal de que você e eu, nós somos convertidos. Quando mais nos importa a opinião de quem? De Deus. Quando nós olhamos para algumas coisas na Bíblia que muitos deixam passar direto, porque falam assim, não, isso aqui não é muito bem assim, não. Os dias de hoje Deus releva. Não é bem assim nada, meu irmão. O que está escrito, está escrito. E precisamos ser fiéis a Deus, amém? Ainda que antes de nós, pessoas não fizeram. Ainda que antes de nós, pessoas deixaram a desejar. Ainda que na nossa própria família, alguém não fez. Não, pastor, mas isso eu não aprendi com a minha avó, com a minha mãe. Não, pastor, mas isso não era uma prática da minha família. Agora tudo se fez novo, você se converteu. Agora vai ser diferente. Se os seus pais não tinham esse hábito de fidelidade para com Deus, está aí a pessoa que vai começar a ter na sua família. Você, diga amém, pessoal? Porque nós precisamos disso. O rei Josias, ele foi muito bem sucedido, irmãos, e a Bíblia diz, não houve outro antes ou depois dele que se convertesse de todo o... Repare, conversão não é papo da boca para fora. Fidelidade, irmãos, não é só eu falar assim, eu sou fiel, mas tem que ser de todo coração. Tudo, irmãos, que a gente faz ao Senhor tem que ser de todo coração. O homem que está diante de mim pode falar assim, nossa, como o pastor Igor é fiel. Mas esse homem que está diante de mim, ele vê o meu coração? Não. Eu posso até ter atitudes parecidas com de alguém que é fiel. Mas se não é de todo o coração, o Deus que tudo vê, irmãos, está vendo que precisa algo se converter dentro de mim. O Deus que tudo vê está vendo que eu preciso colocar, irmãos, mas fazer de todo coração. Falando desse assunto até de fidelidade, uma vez uma pessoa disse, não, pastor, sabe como é que é, né? Devolvo o dízimo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Falei, meu irmão, ouça, eu já ouvi um missionário falando isso várias vezes. Tem tantos benefícios na fidelidade do dízimo, irmão, para a pessoa parar para simplesmente por medo de não ir para o inferno. Seja fiel a Deus, mas de todo o quê? De todo o coração, também nesse aspecto. Seja fiel a Deus em tudo. A Bíblia mostra para a gente, irmãos, até sobre uma fala do Senhor Jesus, quando ele diz assim para o Pedro, Pedro, quando tu te converterdes, você vai confirmar os seus irmãos. Você vai observar, irmãos, que na hora de ser fiel, vamos lá, os bons de Bíblia, não estou aqui julgando ele, porque o Senhor não julgou eternamente, né? Ele foi transformado, ele se converteu. Mas vamos lá, os bons de Bíblia, na hora, irmãos, que foi posto à prova, o Pedro negou ou não negou? Mas depois ele se converte. E quando ele se converte, ele se torna ali o pastor da igreja, irmãos. Prega, 3.000 almas são confirmadas e tantos são convertidos, outros são inspirados a fazer a obra de Deus pelo ministério dele. Então você observa que para ser fiel tem que ter conversão. Diga glória a Deus, pessoal. Vamos lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Vamos ver o que esse texto vai mostrar para a gente? Não esqueça, irmãos, o rei Josias, ele foi um homem fiel, que estabeleceu o mandamento de Deus, que alguns ignoravam. Por quê? Porque ele se converteu de todo o coração. Está aqui. Nós precisamos disso. Amém, pessoal? Lucas, capítulo 16. Versículo 10. Vamos ver? Ele diz assim, ó, Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel aonde? No muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto aonde? Só muda a proporção. Alguém que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Agora, vamos falar do jeito que nós estávamos falando aqui, ó. Alguém que é fiel naquilo que as pessoas julgam ser um detalhe, ela também vai ser fiel a Deus naquilo que alguém diga assim, não, isso aqui é inegociável, hein? É fundamental. Ela vai ser fiel a Deus em tudo. Ela é fiel a Deus no compromisso dela com Deus de oração. Na vida dela com Deus, ela é fiel a Deus. No mínimo e também no muito. Diga glória a Deus, pessoal. Quando nós falamos desse assunto, ainda cabe falar aqui um pouquinho, e aí eu já vou dar até um pouquinho de spoiler do próximo rei que nós vamos ver, de 2 Crônicas 31, versículo 20. Vamos lá? 2 de Crônicas 31, verso 20. 2 Crônicas capítulo 31, versículo 20. Vamos ver o que diz esse texto?
Você imagine, irmãos, né? Se o Noé fosse fiel à obra que Deus confiou a ele, vamos falar assim, ó, a planta que Deus confiou a ele, porque Deus deu uma planta para ele, deu ou não deu? Para a construção da arca. Você imagine se o Noé fosse fiel a Deus, só, vamos falar assim, no muito. Não, eu vou lá buscar madeira, eu vou fazer a arca. Mas isso aqui é um detalhe, né? Para que uma janela aqui? Ah, não foi por aquela janela? Que depois ele soltou a ave, para ver se as águas já tinham baixado? Olha como é que é importante, irmãos, nós sermos fiéis no muito e também no pouco. Olha o que diz para a gente agora, 2 Crônicas 31, versículo 20. Quem achou, diga amém. Ele vai dizer assim para a gente, ó, versículo 20. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era o quê, pessoal? Bom e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra começou no serviço da casa de Deus e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus. Com todo o quê, pessoal? Com todo o seu coração o fez. E qual foi o resultado? Prosperou. Diga glória a Deus. E alguém pode dizer assim, não, pastor, eu também quero. Glória a Deus, vamos ser fiéis ao Senhor. Em tudo. No mínimo e naquilo que alguém diz ser o muito. Sejam fiéis a Ele. Só que quando Ezequias agiu assim, você fala assim, não, Ezequias agora está bem na foto, né? Tudo agora vai fluir para ele. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 32? Diz assim, ó, depois destas coisas, e dessa o quê, pessoal? Depois dessa o quê? Fidelidade, veio quem? Senaqueribe, rei da Síria, fala comigo, inimigo. E entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Puxa vida, pastor, olha isso. O Ezequias, ele agiu na fidelidade, ele agiu de todo o coração. A Bíblia até diz que ele prosperou, mas o inimigo entrou, pastor. Como é que pode alguém que está sendo tão fiel a Deus e o inimigo se levantar contra esta pessoa? Entende, irmão? Não é outro cenário, não. A pessoa que está, e isso aqui eu não estou dando dica para ninguém não, tá? Está repreendido. Mas a pessoa que está em infidelidade com Deus, ela está do lado de quem? Do inimigo. E o inimigo precisa se levantar contra ela? Não. Mas é quando alguém está, irmãos, vivendo uma vida de fidelidade a Deus, que o inimigo, fala comigo, tenta. Ele vai tentar se levantar. Por quê? Ele não pode mudar a palavra de Deus. Mas ele vai tentar mudar o nosso coração, irmãos. Para não sermos mais fiéis a Deus. É quando a situação aperta, é quando vem uma luta, que nós precisamos nos manter firmes em fidelidade para com o Senhor. O inimigo ele vai tentar de todas as maneiras, assim como foi com Jesus no deserto. Foi assim ou não foi? Vai tentar de todas as maneiras, mas a gente precisa, irmãos, ficar firme naquela fidelidade para com Deus. A gente precisa, irmãos, manter o nosso coração convertido. Fala para o teu irmão, não se desconverta. Amém, pessoal? Na hora da luta, o quê? Não se desconverta, não perca a conversão do seu coração. Você é convertido, lembre-se disso. Você pertence ao Senhor, amém, pessoal? Né? O irmãozinho fala assim, não, pastor, eu sou convertido, mas quando alguém faz isso comigo, pastor, olha, essa mão aqui não é muito convertida, não, misericórdia. Não, mas você tem que ser de todo o coração, que dirá a mão, né, pessoal? Tem que ser convertida também, sim ou não? Sim, tem que ser também. Não, pastor, eu sou convertido até a página 12 do livro. Depois, pastor, aí não me faça ficar nervoso, não, porque não, que negócio é esse? Tem que ser convertido de verdade. Não pode, irmãos, né? Até mesmo alguém fala assim, não, olha lá, o Pedro, eu citei aqui, o Pedro, negou Jesus. Mas alguém que se diz convertido e tem certas atitudes de infidelidade para com Deus, na hora que o inimigo se levanta, ela está mostrando que ela também está negando, irmãos. Ela está negando aquela fidelidade. Ela está esquecendo o compromisso com Deus. E quando, vamos voltar para o tema da mensagem hoje, né? E quando alguém perde esta fidelidade para com Deus, eu pergunto, ela está reinando em vida? Não está, irmãos. Não tem como alguém reinar em vida sem ser em fidelidade para com Deus. Sem ser com um coração totalmente convertido ao Senhor. O inimigo se levantou. Vamos ver qual foi a postura do Ezequias? Versículo 2. Vamos ver o que diz? Ele diz assim, ó. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém,
teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem todas as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas o quê? Faz assim comigo, ó. Faz assim, ó. Uma pessoa fiel a Deus, irmãos, é uma pessoa sábia. Ela não vai dar alimento ou argumento para o inimigo. Diga glória a Deus. Fala assim, no que depender de mim, fala assim, o inimigo não ficará de pé. Irmão, a gente tem que fechar as fontes de água. Não deixe o inimigo se alimentar de nenhuma área da sua vida. Não deixe o inimigo, irmão, se alimentar, se aproximar e encontrar uma fonte onde ele vai se alimentar, ele vai se acomodar e vai ficar. E cada dia ele vai querer o quê? Mais. A gente nunca, irmãos, pode ter medo do inimigo e começar a negociar com ele. Você observa que o Senaqueribe, ele vem se aproximando, mas o Ezequias, ele não fala assim, nossa, o rosto dele é de guerra. Então deixa eu logo oferecer para ele um pedacinho de terra, para que ele possa ficar lá, ele lá e eu cá. Aí ele não vai mexer tanto comigo, né? Irmão, isso é conversa. O inimigo sempre vai querer o quê? Mais. O inimigo sempre vai querer se aprofundar na vida de alguém. O plano dele não é outro. Como é que é o plano dele? Matar, roubar e destruir. Até ele destruir tudo, ele vai, irmãos, às vezes tentar ganhando território. Vai ganhando território. Mas se alguém é fiel a Deus, essa pessoa se antecipa. Ela é fiel a Deus, ela fecha, irmãos, todas as fontes de água. Ela não deixa nem o ribeiro, que é uma fonte maior, né? Mas ela também não deixa nem, irmãos, um riacho. Ela não deixa nem uma poça. Ela diz assim, ó, no que depender de mim, o inimigo vai morrer de sede. Ele não vai prosperar, não vai ficar de pé. Eu não vou alimentar o inimigo. Pense assim na sua vida. Você que é convertido ao Senhor, você que é fiel a Deus, pense assim na sua vida. Deus, o inimigo não vai se alimentar, ele não vai ganhar território. Eu vou me antecipar. E como é que eu me antecipo? Usando a palavra, usando a oração. Sendo uma pessoa presente nos cultos, uma pessoa que está sempre se entregando a Deus. Você está se antecipando. Talvez de longe venha um mau rumor. O inimigo está chegando nessa área da sua vida. O que você faz? Você recua? Você deixa ele ganhar território? Não! Você avança e fecha todas as fontes de água. Depois que você fechou, descanse no Senhor. Tenha certeza, a vitória é certa. Diga amém, pessoal? Existe um rei acima de nós. É como aquela pessoa que ela fica ali, né, fazendo uma autoanálise, um exame da própria vida. Está errado? Não, está certo. Aí ela foi lá e fechou todas as brechas, né? Fechou todas as brechas. Ela fala assim, pastor, mas e agora, pastor, o que eu tenho que fazer? Agora você tem que confiar em Deus. Você fechou as brechas. Você fechou as fontes. Você não está dando, Efésios 4:27 diz, não dês lugar ao diabo. Você não está dando lugar para o diabo. Você não está dando ocasião para o inimigo. Você permanece uma pessoa fiel a Deus. Diga glória ao Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura aqui, tem mais para a gente. Ó. Ainda aqui nesse texto, ele vai dizer aqui, ó, versículo 4, vamos ler mais uma vez? Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas, não algumas, né? Todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele, o que ele fez, pessoal? Se fortificou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Mila, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em o quê? Em abundância. Com outras palavras, o Ezequias se manteve fiel, irmãos, a Deus, confiando em Deus, fazendo a vontade de Deus. Você observa que nós queremos de Deus, irmãos, grandes milagres. Quem quer viver grandes milagres? Mas tem a nossa parte que a gente tem que fazer. O Ezequias precisou ir lá tapar todas as fontes de água. O Ezequias precisou se fortificar. Você está passando por luta, irmão? Você está passando por uma guerra? Não deixe de ser fiel a Deus. É o momento de você se fortalecer, se fortificar no Senhor, para que você possa suportar aquela luta e fazer a sua parte. Você observa que o Ezequias, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai levantar muros. Aí eu pergunto para você, não sei se alguém aqui talvez já trabalhou com obra, né? Mas uma pessoa que não está tá fraca, irmão, ela aguenta um expediente completo?
Um dia um irmão falou para mim, olha, eu fui, pastor, ali dar uma oportunidade para uma pessoa trabalhar comigo. Até questão mesmo de obra. Né? Pastor, chegou metade do dia, o camarada não aguentou não, pastor. E olha que eu estava pegando leve, esse irmão falou, olha que eu estava pegando leve. Chegou metade do dia, ele não aguentou não. Vamos trazer para o espiritual agora, irmãos. Quantas pessoas elas interrompem a fidelidade porque ela não está se fortalecendo no Senhor. Ela acha que é uma carteirinha, ser convertido é uma carteirinha. Não, estou aqui, ó, eu sou convertido. Não, irmão, não é só status. É alguém que precisa se fortalecer quando? Todo dia. O convertido, irmãos, ele faz o que a gente está fazendo aqui agora. Ele abre a Bíblia, ele medita na palavra, ele ora, ele busca Deus. Ele trata isso como algo, irmãos, de maior importância na sua vida. Ele sabe que, às vezes, com a correria do dia, outros compromissos ele talvez pode deixar um pouquinho para frente, não muito, porque às vezes é coisa séria também, mas buscar Deus é prioridade do convertido. Se fortalecer é prioridade do convertido, por quê? Porque ele sabe que tem uma obra a realizar. O milagre quem faz é Deus, mas nós podemos participar dele, irmãos, quando estamos em fidelidade com o Senhor, fortalecidos com Ele e fazendo a nossa parte. Diga glória a Jesus. Agora eu quero ver para você a segunda característica. Essa é a primeira. Um princípio inegociável para todos que querem reinar em vida. Fidelidade. Não deixe de ser fiel a Deus. Para isso, tem que ser convertido. Agora o segundo, irmãos, a segunda característica é uma outra característica que também vem dessa fidelidade. Qual é ela? Confiança. Confiança. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Fala comigo, confie. Que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Há uma recompensa de Deus para todas as pessoas, irmãos, que confiam na obra dele até o fim. Existem talvez muitas coisas diante dos seus olhos naturais que te façam desconfiar. Pastor Jaime que diz muito isso, né? O que os meus olhos veem me entristece, mas o que eu creio me alegra. No Deus que eu confio, eu fico feliz ou triste? Feliz, porque eu olho para trás, irmãos, todo o histórico, e eu vejo que ele nunca falhou. Fala para o teu irmão assim, confia em Deus. Fala assim, ele não vai falhar. Pode falar para ele, eu tenho certeza. Amém, pessoal? E vamos ver qual foi o rei que teve uma confiança assim tão grande. Foi esse mesmo rei. A Bíblia vai mostrar para nós aqui em 2 Reis 18. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 18. Versículo 1. Acharam? Está na tela para a gente, ele diz assim, ó. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar quem? Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este, o que ele fez? Tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia, os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel, o que está escrito aí agora? Confiou, de maneira que, depois dele, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, e não o que, pessoal? Se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a quem? Opa, aqui já tem informação importante para a gente. Você observa que a Bíblia diz que o Ezequias, ele confiou no Senhor de tal forma que nem antes e nem depois teve um igual. Mas você observou, irmãos, o que levou a essa confiança? Você observou?
O último versículo que a gente leu aqui, ele falou que ele se aproximou. Então, para confiar, tem que o quê, pessoal? Se aproximar. Para andar em fidelidade, tem que o quê? Se converter. Para confiar, se aproximar. Não adianta eu ser distante de Deus e achar que na hora da tempestade eu vou falar assim, não, eu estou tranquilo, eu confio em Deus. Não vou confiar. Nós precisamos, irmãos, nos aproximar do Senhor. Se aproximar do Senhor, irmãos, é ter intimidade com o Senhor. É buscar conhecer mais da palavra dele. Me perdoe, não quero aqui ofender ninguém, mas é necessário dizer isso. Eu entendo, irmãos, que todo cristão deveria se aproximar muito mais de Deus do que somente uma reunião no domingo. Eu entendo, irmãos, que todo cristão, toda pessoa fiel a Deus, convertida ao Senhor, que quer confiar em Deus nas maiores adversidades, e essa confiança vai trazer, sim, um benefício, um retorno da parte do Senhor, a gente vai reinar em vida como o Senhor quer, mas essa pessoa ela deveria se aproximar muito mais. Eu entendo aqui, por exemplo, a nossa igreja, a porta que Deus abriu, eu comentava esses dias com a pessoa, segunda-feira tem culto. Quarta-feira tem culto, irmãos, dia de buscarmos pela família. Segunda-feira as pessoas vêm buscar pela vida financeira, profissional. Quarta-feira tem pela família. Sexta-feira é aquele dia de se encher da energia de Deus, do poder de Deus para a gente vencer batalha espiritual. Então, por que não me aproximar mais? Aí chega na hora da adversidade, eu fico trêmulo, pensativo, até confesso a derrota. Não tem jeito, já era, não tem como. Pode observar, irmãos, toda pessoa que fala desta maneira, ela diz que não tem jeito, não tem como, não vai dar. Você acha que ela está perto ou está longe de Deus? Irmão, ela está distante, a fala vai denunciar isso. Ela não consegue confiar em Deus. Vem a tempestade, ela já começa a se despedir de todo mundo. Ela já começa a jogar a toalha. Ela joga a toalha no que diz respeito à família, ela joga a toalha no que diz respeito à vida dela profissional, financeira, ela joga a toalha no que diz respeito, irmãos, a todas as áreas da vida, porque ela não consegue confiar em Deus. Ela não está perto, ela está longe. Alguém já esteve mais perto de Deus e já orou mais. E acho que é a maior comparação que a gente deve fazer. Nunca olhe para o lado. Olhe sempre para si e diga, eu estou na minha melhor fase com Deus? Eu estou no meu melhor momento com Deus? Porque eu entendo é isso, irmãos, que a vida com Deus deveria ser uma vida de contínua o quê? Aproximação. Eu entendo que hoje, o dia chamado hoje, fala hoje. Eu acho que, irmão, tem que ser o seu auge de oração. Tem que ser o seu auge de meditação na palavra, de conhecimento de Deus, de aproximação do Senhor. Para quê? Para que você possa confiar. Você observa o Ezequias, irmãos, nós vimos lá em Crônicas, 2 de Crônicas, foi quando ele estava fazendo tudo que era certo e de todo o coração, que o inimigo se levantou e ele confiou ou não confiou em Deus? Ele fez a parte dele ou não fez, pessoal? Fez, ele se levantou. Eu vou fechar todas as fontes, não vou deixar o inimigo se alimentar, não. Aqui ele não vai conseguir nada. É sinal de que alguém está confiando em Deus, hein? Quando você olha para a sua família e você diz, aqui o inimigo não vai conseguir nada. Quando você olha para a sua vida financeira, profissional, você diz, aqui o inimigo não vai conseguir nada. Eu sou próspero. É quando você olha para a sua saúde, você diz, aqui o inimigo não vai conseguir nada. Eu confio que o meu Jesus levou todas as minhas dores e enfermidades sobre ele. Irmãos, é assim que nós vamos confiar em Deus. Quando nós nos aproximamos, soa mal, vamos trazer aqui para o convívio humano, né? O ser humano soa muito mal ao seu ouvido e você fala assim, não, isso aí para mim é difícil de acreditar. Quando é alguém que é próximo de você e alguém chega com a notícia que não condiz nada com o caráter daquela pessoa. É alguém bem próximo de você, que você chega até a falar assim, não, essa pessoa aí eu confio, essa pessoa aí eu sei que ela é uma pessoa de boa índole. E aquilo ali você não acredita. Por quê? Você fala assim, não, eu confio. Mas por que você confia? Porque você está o quê? Perto dessa pessoa. Você observa o dia a dia dessa pessoa. Você vê como que essa pessoa é a índole dela, como que ela age. As atitudes que ela toma sempre são pautadas na coerência, né? São princípios da palavra de Deus que ela segue. E alguém chega falando algo desse tipo, você fala assim, ó, você não se equivocou, não?
Você não trocou o nome, não? Você não está confundindo a pessoa, não? Porque aquela pessoa que eu conheço... Agora, irmãos, o ser humano que é falho. A gente, né, muitas das vezes fala assim, não, eu sou tão próximo daquela pessoa que eu o quê? Confio nela. Irmãos, o que dirá Deus, irmãos? Que não é falho. Que não falhou e nunca vai falhar. Agora, a qual distância? Faça essa pergunta para si próprio. A qual distância eu estou de Deus? Se pergunte o quão próximo eu estou de Deus. O quanto que eu estou buscando me aproximar do Senhor. O quanto que eu estou me esforçando para que eu possa me aproximar do Senhor. Eu sei, irmãos. Eu não sou uma pessoa... Né? Eu sei, eu falei dos cultos aqui, eu sei que muitos dos irmãos têm muitos compromissos na semana. Ok, mas tem alguns que poderiam se esforçar um pouco mais para se aproximar de Deus. Não, Deus, eu vou. Eu contava esses dias até os irmãos, o início, né? Lá quando meu pai se converteu. Meu pai se converteu, aquele primeiro amor, aí começou, né? Aí indo para a igreja, indo para os cultos. E eu lembro que tinha dia que ele ia para o culto, meu pai ele trabalhava de rodízio, uma semana de manhã, uma semana de tarde, uma semana à noite. Aí tinha dia que ele trabalhava a noite toda, aí saía do trabalho e ia direto para o culto. Aí eu, criança ainda, né? Assim, aí ele pega lá um copo de água para mim e ficava segurando o copo de água para não dormir. Não era nem para beber, né? Era para segurar algo para não dormir, né? E estava ali, ó, né? Olha o esforço que alguém faz. Mas isso é um sinal que essa pessoa está se aproximando ou se distanciando de Deus? Se aproximando. A luta se levanta. O rei da Síria está chegando. Essa pessoa ela vai confiar, irmãos, que maior é o Deus dela. Foi exatamente isso que o Ezequias falou para o povo na continuação daquele texto que nós vimos. Ele disse, olha, vocês fiquem em paz. Porque, ainda que pareça que o Senaqueribe está vindo com uma grande tropa, maior, mas muito maior são aqueles que estão conosco. A tropa de quem? A tropa do nosso Deus. Né? O exército do Deus vivo, mas muito maior é aquele que está conosco do que essa aproximação. Vocês fiquem em paz. Olha o sinal de alguém que confia no Senhor. Irmãos, eu acho que deveríamos nos aproximar mais de Deus. Toda pessoa, independente. Fala assim, não, pastor, mas eu já li a Bíblia toda 6 vezes, leia a 7ª. Medite um pouco mais. Não, pastor, mas eu já conheço, pastor, olha, eu sou formado em teologia. Se aproxime mais de Deus, não tem esse negócio, irmãos. Todos nós podemos fazer isso. E é nessa aproximação, nessa intimidade, eu estou falando por mim. Tá? É nessa aproximação que nós vamos ter certo tipo de experiência com Deus, que nós vamos falar assim, meu Deus, ainda bem que eu estou perto do Senhor agora, hein? Ainda bem que eu estou no meu auge de vida de oração. Porque Deus vai te fazer, irmãos, passar por várias experiências. Não estou falando de dificuldades, não. Eu estou falando até de participação em grandes milagres. Você orar por alguém, alguém ser curado. Você orar por alguém, alguém ser liberto. Você ajudar alguém, irmãos, dando uma palavra para essa pessoa e você vê a vida dela fazendo isso aqui, ó. Virando, né? E virando para o bem. E aquela pessoa, sem entender muito bem, ela chega te agradecendo. Mas você sabe, no fundo, que só aconteceu porque você estava próximo de Deus. Porque você orou confiando. Você fez uma oração confiando em Deus. Acreditando em Deus. Amém, pessoal? Olha o que vai mostrar para a gente. E depois eu quero orar com você já. Salmos 9, verso 10. Vamos ver? Salmos 9, versículo 10. Salmos 9, verso 10, ele diz assim, ó, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha que lindo, em ti confiarão os que conhecem. E quem é que conhece o nome do Senhor? Aquele que se aproxima. Aquele que busca estar próximo de Deus. Você vai conhecer e prosseguir em conhecer. Você vai provar de coisas, irmãos. Olha que lindo que você já leu na Bíblia milagres parecidos, mas você também vai ver Deus fazendo coisa inédita na sua vida, quando você confia no Senhor. Você vai se tornar uma testemunha viva de que Ele continua sendo Deus. Vamos lá mais uma vez? Em ti confiarão os que conhecem o teu
porque tu, Senhor, leia forte agora, diga nunca, nunca desamparastes os que te buscam. Uma pergunta, quem veio buscar Deus aqui hoje? Seja a boca de Deus, fala para o teu irmão assim, ó, ele não te desamparou. Amém, pessoal? Fala para ele assim, ó, diga nunca. Ele nunca te desamparou. Não é nessa luta, não é nessa batalha, não é nesse Senaqueribe que se levantou que Deus vai te abandonar. O que você precisa e eu preciso? Confiar em Deus. Confiar. Como que eu vou confiar, pastor? Me aproximando dele. Não esqueça esses dois princípios para reinar em vida. Fidelidade e confiança. Fidelidade vem da conversão. Confiança vem da aproximação. E eu queria orar com você agora para a gente se aproximar ainda mais de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Guarde esta palavra no seu coração. Eu creio que o nosso Deus está aqui e você vai poder chegar diante dele agora com o coração aberto, se aproximando dele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Isso, vamos orar a Deus agora. E até falando de aproximação, acho que cabe esse louvor de novo, né? Perto quer estar? Vamos nos aproximar ainda mais do Senhor, vamos confiar nele. Nessa confiança, irmãos, é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia, confie que ele existe e ele é galardoador de todos os que o buscam. Feche os seus olhos, abre o teu coração para Deus agora, se aproxime do Senhor. Escolha a boa parte, que está aos pés do Todo-Poderoso. Jesus, esses princípios precisam estar escritos no nosso coração. Fidelidade, Pai. Ó Deus, fidelidade que vem pela conversão. Aquele que não é convertido, ó Deus, ele não tem fidelidade. Mas quem é convertido é fiel a Deus. No quê? No pouco e também no muito. Naquilo que as pessoas julgam ser um detalhe, como naquilo que as pessoas dizem ser fundamental. Pode falar com Deus agora, eu quero ser fiel em tudo, Pai. Eu quero ser fiel em tudo, Senhor, no mínimo e também no muito. Eu quero ser fiel ao Senhor. Agora é a hora de vocês confiar em Deus. Confie em Deus. Como, pastor? Pela aproximação. Chegue aos pés dele agora. Abra o teu coração e diga isso a ele. Perto eu quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Aleluia, Jesus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim. Diga a ele, eu quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Teu amigo me tornei. Levante suas mãos aos céus. Deixa esse louvor subir aos céus. Te louvarei, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Não importam
e adorarei somente a ti, somente a ti. Oh, seja fiel a Ele, somente a ti, somente a ti. Em quem você vai confiar no dia das adversidades? Diga a Ele, somente a ti. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, quem confia em Deus adora Ele, exalta Ele. Oh, se envolva com Deus nessa hora. Oh, se envolva na presença de Deus. Chegue diante do Senhor com fidelidade. Oh, se aproxime do Senhor agora. Aleluia, aleluia. Oh, recanta labaia, labaia, choririanda labaia, labaia, chori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 r, canta labaia. Oh, Pai, opere aqui, Jesus. Aqui existe um povo confiando em Ti. Aqui existe um povo fiel ao Senhor, Pai. Ouça a oração desta minha irmã agora. Ouça o clamor deste meu irmão agora. Abra o coração para ele. Isso, agora é a hora de se converter de todo o coração. Agora é o momento de chegar diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e dizer a Ele: eu confio em Ti, Pai. Eu creio, Pai, eu creio, Jesus, que o Senhor pode mudar a minha história. Eu não vou olhar para o Senaqueribe, eu não vou olhar para o inimigo que se aproxima. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fechar todas as fontes de água. Não deixe nenhuma brecha aberta, nenhuma situação aonde o inimigo pode entrar e se alimentar na sua vida. Não, feche agora essa porta, minha irmã. Feche essa porta, meu irmão. Alguns é o medo, é um medo de algo acontecer, que acaba que isso é uma porta aberta. O inimigo vem e se alimenta nesta fonte que é o medo. Feche essa porta agora. Uma pergunta: você ama a Deus? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então lance fora agora todo medo. Lance fora agora toda dúvida, toda inconstância, toda incredulidade, tudo que tiver a ver com o pecado, lança fora agora. E diga para Ele: eu quero me aproximar do Senhor, Pai. Eu quero, Pai, mais do Senhor na minha vida. Eu quero me entregar mais, ó Deus. Eu quero me oferecer mais, Senhor. Eu preciso dar mais este passo de fé. Ó Deus, alguém, Pai, já aceitou ao Senhor como o único e suficiente Salvador, mas precisa dar esse passo importante do batismo nas águas. Alguém já foi batizado nas águas, Pai, e agora está clamando e pedindo pelo Espírito Santo. Batiza o teu povo nesta manhã. Oh Jesus, envolva esta pessoa com o teu Espírito. Ó Deus, faça ela sentir no coração dela um fluir, como este rio que vem do Senhor, Pai. Ó Deus, de fonte, ó Deus, inesgotáveis. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Seja fiel a Deus na sua oração, minha irmã. Seja fiel a Deus na sua comunhão com Ele. No seu momento de leitura bíblica, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Honre a Ele com de tudo que vier na sua mão. Honre ao Senhor. Seja fiel a Ele. Oh, querido Deus, nós queremos reinar em vida, Pai. Ó Deus, e para isso precisamos destes dois princípios. Ó Deus, esses dois princípios são inegociáveis: fidelidade e confiança. Ó Deus, me ajude, ó Deus, a confiar cada dia mais no Senhor. Me ajude, Pai, ó Deus, a me manter em fidelidade ao Senhor. Ó Deus, ainda, Pai, que eu precise dizer não para alguém. Talvez, Pai, alguém no nosso meio, ou alguém que está recebendo, ó Deus, esta palavra, esse vídeo, ó Deus, essa oração. Ó Deus, talvez esta pessoa, Pai, está acertando em 99%. Ó Deus, ela não está conseguindo ser fiel a Deus, porque ela primeiro quer agradar uma pessoa, um ser humano. Ainda que seja um familiar, ainda que seja uma pessoa que você tem uma grande admiração, a sua fidelidade em primeiro lugar tem que ser para com Deus, para com o Todo-Poderoso. Não substitui. Ame a sua família, ame os seus amigos, mas seja fiel a Deus em primeiro lugar. Pai, muito obrigado, porque nesta manhã o Senhor está operando aqui. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Todo-Poderoso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Senta no seu lugar mais um minuto, por gentileza. E não esqueça disso. Fidelidade e confiança.
são princípios para todos aqueles que querem reinar em vida. Diga amém, pessoal? E falando em fidelidade a Deus, eu gostaria de falar tanto com a igreja quanto com esses amigos que nos acompanham. Eu queria falar sobre fidelidade ao Senhor. Fidelidade no quê, pastor? Dízimos e ofertas. A equipe, para aqueles que estão aqui presencialmente com a gente, eles vão levar o envelope do dízimo e da oferta. Se você precisa, pode pedir do envelope do dízimo, envelope da oferta. As obreiras vão levar até você. Isso, pode por aqui, ó. Pode por ali, ó. Pode por ali, por favor, obreira? Isso. Pode por ali, por gentileza? Isso. Aí pode levar, pessoal, pastor, eu preciso do envelope do dízimo ou da oferta. E você que está nos acompanhando de casa, vai aparecer para você também o Pix. Pastor, eu quero contribuir nesta obra, eu preciso fazer uma oferta, eu preciso honrar Deus também em fidelidade. Você necessita? Vai aparecer para você agora aí também em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, Jesus. Isso, pode chamar, pastor, preciso fazer o uso da maquininha, pode pedir elevado também, em nome do Senhor Jesus. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. O que a gente não faz, né? Por uma pessoa que a gente gosta, a gente tem uma certa admiração, né? Na verdade, ontem eu cheguei em casa hoje. Cheguei em casa, era 00:35. A gente foi prestigiar uns amigos lá na região dos Lagos que casaram. A gente foi lá